Olá, tudo bem com você? Como você está? Vou começar com uma pergunta hoje. Se você pudesse dar um conselho para o seu você de 5 anos atrás, que conselho você teria se dado naquela época? Escreve aqui qual é o conselho que você se daria há 5 anos atrás. O texto de hoje é Atos 8:26 e o texto diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado na sua carruagem, ele lia o livro de Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Ontem no nosso devocional aqui, nós tivemos um tempo de apresentar o plano da salvação, o que Jesus Cristo veio fazer, e eu gostaria muito de saber se tem alguém aqui hoje que aceitou Jesus Cristo ontem. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Esse eunuco está na sua carruagem, lendo Isaías, e ele não está entendendo nada. E aí alguém chega para ele e pergunta: você consegue compreender? Ele diz: não. Como que eu vou entender se ninguém me explica? E eu estou aqui para explicar para vocês. Eu estou aqui todos os dias a partir das 6 horas da manhã no YouTube para explicar a Bíblia para vocês. A gente começou com Atos, mas depois a gente vai estudar outros livros. Aqui no meu canal do YouTube, eu não sei se você já fuçou, já olhou, mas eu tenho aqui Gálatas todo explicado, eu tenho aqui Filipenses todo explicado e eu tenho Efésios também todo explicado. Talvez você não vá me reconhecer porque quando eu gravei esse conteúdo eu tinha 20 anos, recém-casado, não tinha nem barba ainda. Talvez você nem vai me reconhecer, mas Gálatas, Efésios e Filipenses já está aqui tudo explicado e agora a gente está explicando Atos e eu tô aqui para te ajudar na sua jornada. Você que acabou de aceitar Jesus, você que está iniciando os seus primeiros passos, você que já é um cristão maduro na fé, eu tô aqui para te ajudar a entender a palavra do Senhor. Então, o contexto é o seguinte: os apóstolos estão avançando, o evangelho está crescendo, chegando a muitos lugares, e aí o que acontece neste exato momento? Um anjo vai aparecer para Filipe e vai falar para Filipe para onde ele tem que ir. O texto diz assim: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então, eu quero colocar pontos aqui para ficar mais fácil da gente aprender e entender. E o primeiro aprendizado aqui nesse texto é que o Espírito Santo agora vai dirigir a sua vida. Depois que nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo dirige as nossas vidas. O anjo disse para Filipe para onde ele deveria ir. Olha que privilégio agora nós podermos contar com a ajuda do Espírito Santo para nos guiar. Deixa eu te ilustrar isso de uma forma muito prática. Ao invés de você sair entregando o currículo para tudo quanto é lado, você pode orar e falar assim: Deus, o Senhor sabe as minhas potencialidades e o Senhor sabe quem precisa, me leva nos lugares certos. Ao invés de você perder o seu tempo, você pode falar: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Ao invés de fazer, sofrer e se arrepender, você pode perguntar para Deus antes. O primeiro aprendizado nesse texto é que agora o Espírito Santo dirige a minha, a sua vida e a gente pode contar com ele. E a única coisa que você tem que fazer é perguntar: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Deus, o que é que eu tenho que falar? Deus, para onde é que eu tenho que ir? Deus, qual é a direção que o Senhor quer que eu siga? Você pode fazer isso agora, enquanto você está aqui ouvindo esse devocional. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus não só direciona, como Ele providencia o encontro. Olha o que o texto continua dizendo: ele se levantou e partiu, então Filipe ouviu a direção de Deus e obedeceu. No caminho ele encontrou então o eunuco, que era o oficial importante. Deus direcionou Filipe e Deus providenciou aquele encontro. Se Deus hoje trouxer direção, ele vai providenciar o que você precisa. Olha que coisa
maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. Deus não só vai te dar direção, mas Ele também vai providenciar aquilo que você precisa. Você não precisa ter medo de obedecer a Deus. Você não precisa ter medo de confiar em Deus. Você tem que ter medo de confiar em você. Você tem que ter medo de confiar nos homens, mas em Deus não. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que Deus nos dá a estratégia certa. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então Deus dá a direção, Deus prepara o encontro e Deus dá a estratégia certa. O que é que hoje você precisa? Quais são os próximos passos? O que está acontecendo na sua vida que Deus pode te ajudar? Você que acabou de se converter ou é um cristão maduro, essa palavra é para você. O que hoje você pode, primeiro, perguntar a Deus? Deus, qual é a reunião que eu devo ter, o que eu devo falar, qual é o caminho que eu devo seguir? Você pode perguntar para Ele. Você pode pedir para Deus, Deus providencie esse encontro. Já trabalha no coração dessa pessoa, já vai trabalhando na vida dela, já vai preparando o ambiente, já vai preparando o cenário. E Deus, quando eu chegar lá, me dá estratégia. O que é que eu vou falar? Como eu vou falar? Quais são as palavras que eu vou usar? O Espírito Santo hoje começa a guiar a sua mente, a dirigir a sua vida e a trazer resultados, porque Deus tem compromisso com a vontade dele. Quando a gente segue a vontade dele, o resultado, ele acontece. Vamos orar nesse sentido? Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe. Abençoe principalmente essa pessoa que acabou de entregar a vida para o Senhor, que acabou de se converter, Pai. Dá para ela a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda ela a permanecer aqui nesse devocional todos os dias, Senhor, para que ela cresça, aprenda a palavra, se desenvolva espiritualmente, amadureça espiritualmente. Pai, abra os olhos espirituais dela, abra o coração dela, abra os ouvidos espirituais e abençoe ela com a Tua presença e a direção do Teu Espírito Santo. Pai, essa é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você que acabou de se converter, você precisa de uma igreja local. Se você mora próximo aqui de Belo Horizonte, eu quero convidar você a fazer parte da primeira igreja batista de BH. Fica bem na Praça Raul Soares. De qualquer cidade ao redor que você tiver de BH, com ônibus você está aqui, é muito fácil de chegar aqui. Mas se você não mora pertinho da PBH, procura uma igreja para você participar. Só não deixa de participar de uma igreja, porque é muito importante para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Agora, procura uma igreja bíblica, uma igreja séria. Eu recomendo aqui as igrejas da Convenção Batista Brasileira, que são igrejas sérias, centenárias, igrejas históricas, igrejas ilibadas, com testemunho de fato assim, ilibado. Eu recomendo essas igrejas para você. Se você tiver alguma dúvida de alguma igreja ou de alguma cidade, você quiser recomendação, pergunta aqui no chat. Pastor, estou aqui nessa cidade, você conhece alguma igreja aqui? E eu vou ter a alegria de poder talvez te indicar alguma igreja que eu conheça aí aonde você mora, te conectar com alguém, mas é muito importante que você faça parte de uma igreja local. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever neste canal, isso ajuda muito o YouTube a divulgar e a entregar esse conteúdo para mais gente, então se inscreva, ative a notificação, você ajuda muito, você é um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.